sequência aqui no nosso treinamento, tá? Então hoje o tema de hoje vai ser o foco nos resultados, tá? Seria a nossa aula 3 da sequência das aulas do onboarding, tá? A gente falou, o que a gente já aprendeu? A gente falou um pouco para vocês a respeito do mindset, né? Então que na verdade é um pouco de como nós pensamos e como a gente faz para pensar de forma diferente, né? Depois a gente comentou um pouco no mês passado, um pouquinho sobre as crenças limitantes, que são aquilo que realmente acaba travando o nosso crescimento, porque a gente é hoje do jeito que a gente é, né? Quais são as nossas travas para que a gente possa alcançar novos rendimentos, né? Novo crescimento. E hoje a gente vai falar um pouquinho com foco nos resultados, né? Que levando como bagagem que a gente já aprendeu, agora a gente vai aprender a elaborar uma meta e cumprir esse passo a passo para realmente conseguir alcançar novos objetivos, eliminando essas travas e eliminando essa nova acrescentando essa nova forma de pensar. Todo mundo já deve ter visto isso, né? Essa tabelinha de o que é quando a gente... Oi? Desculpa te interromper, mas só se você puder também aproveitar o gancho aí para falar para o pessoal, que a gente está, né, esse negócio de meta, etc., é especialmente desafiador quando todo mundo está trabalhando aí agora à distância, né? Home office é uma novidade, pelo menos na minha vida, que eu tive na vida de todo mundo. Então a gente, por mais que tente fazer reunião, etc., e é uma questão de a gente ajustar, né, um pouco a nossa rotina, isso tem que ser adequado, talvez devagarzinho empresas como a nossa, talvez demorem meses até o governo liberar uma empresa de uso essencial e uma empresa que a gente pode trabalhar à distância, então talvez demore meses. Então a gente vai ter que, de alguma maneira, conseguir manter ali as nossas receitas, conseguir crescer, estando às vezes à distância. Então, quando você fala aí, por exemplo, de meta, de atingir as metas, porque dizer que tem uma meta qualquer um diz, mas atingir essa meta é uma outra história, né? Eu Sim. acho que, além de tudo, a gente está sendo obrigado a mudar o nosso estilo de vida e fazer isso de casa. Então, eu acho que é especialmente desafiador ali para todos nós. E se você puder, quando for falar, dar um ajuste ali de como fazer essa parte à distância, em casa, como todos nós estamos, acho que vai ser bastante produtivo para todos nós. Perfeito. Eu fiz algumas adaptações nessa apresentação, né? Então, na verdade, ela não é a mesma apresentação que eu fiz o ano passado no nosso ciclo. Eu fiz algumas adaptações exatamente pensando em algumas mudanças que a gente teve aí na nossa rotina, né? Então, aqui basicamente o que eu coloquei são a gente pensando aqui nos nossos grandes objetivos de vida, e aí a gente vai pegar esses grandes objetivos de vida e quebrar ele em alguns pedaços para que a gente consiga utilizá-lo na nossa rotina do dia a dia no trabalho, para que se torne mensurável mesmo o nosso dia a dia, saber que a gente está caminhando positivamente rumo ao crescimento. Então, essas foram as nossas 3 aulas e talvez todo mundo já deva ter visto um pouco sobre essa tabelinha, né, do SMART, né? É bem manjado isso quando você fala, vou traçar um objetivo, vou traçar uma meta, essa meta precisa ser SMART. O que seria uma meta SMART? Meta SMART, primeiramente ela tem que ser específica, ou seja, eu tenho que definir um grande objetivo, tem que ser o mais objetivo possível, mais específico possível. Então, no caso, se você vai definir as metas, quando a gente for definir, você vai definir ela para todas as áreas da sua vida. Não somente hoje, a gente está falando aqui no aspecto profissional, no aspecto de trabalho, né? Então vocês vão ter as suas metas lá, o planejamento que vocês fizeram de metas para esse ano. Então, eu preciso fazer a captação de 2 milhões ao mês, eu preciso fazer a captação de 3 milhões ao mês para me manter o meu ticket, para me manter a minha captação total, o balanço total da minha carteira, sendo que tanto percentual vai ser de novos clientes, tanto vai ser da minha carteira atual de clientes. Não somente isso, eu estou falando da meta, dos nossos objetivos de uma forma geral, além dessa área do trabalho, os nossos objetivos de vida. Então, talvez você tenha alguns objetivos para você ser uma pessoa mais espiritualizada, para você talvez alcançar algum objetivo, algum bem material, é uma casa, é um carro, uma viagem, algum lugar, um país. Tudo que você decidir escolher, você vai colocar isso como sendo a sua meta. E para que essa seja a sua meta, a gente tem que ter, primeiramente, ela tem que ser específica. Eu vou utilizar um exemplo aqui, para ficar bem didático. Vamos colocar que a gente decida comprar uma casa. Então, meu objetivo de vida é comprar uma casa, ótimo.
Então, vamos ser mais específicos. Mas uma casa aonde? Uma casa em qual cidade? Uma casa em qual região? Como vai ser essa casa? Bom, então eu decidi que eu quero comprar uma casa na Praia Grande de Bertioga. Então, eu escolhi um local porque eu decidi que eu quero morar de frente para o mar. Então, eu estou sendo cada vez mais específico com relação à minha meta. Não somente eu falar, olha, eu quero uma casa, porque fica muito vago. Então, quanto mais específico você for, aí sim você tem como mensurar se você está caminhando para alcançar essa meta. Quando a gente fala do profissional, a mesma forma de vocês. Minha meta é alcançar uma carteira de clientes, a custódia de 10 milhões de reais, 100 milhões de reais, 200 milhões de reais. Então, você tem que ser altamente específico. O segundo passo dessa meta é o M do mensurável. Então, eu tenho que conseguir medir essa meta. Então, no caso de uma carteira de investimentos que vocês têm, do que vocês vão custodiar dos clientes, é fácil de mensurar isso. Agora, se você for pensar em algum objetivo de vida, como esse exemplo que eu dei de uma casa, você tem que trazer isso para próximo da realidade. Então, beleza, eu escolhi uma cidade, um litoral, uma praia que eu decidi que eu quero ter uma casa, mas quanto custa essa casa? Qual o tamanho dessa casa? Qual a localização dela exata? Vai ser de frente para o mar? Quanto custa? Ela custa 3 milhões de reais, ótimo. Então, baseado em cima do valor, eu consigo mensurar quão longe eu estou de alcançar essa meta específica, que é a casa lá no litoral de Bertioga. Ela tem que ser mensurável, porque senão você nunca vai ter noção se você está próximo de alcançá-la ou não. O terceiro passo é a gente saber, é o A, que a gente tem que saber se essa meta vai ser atingível. Eu vou conseguir atingir essa meta? Realmente ela é palpável? Eu posso alcançar essa meta? É possível alcançar? Então, no caso, pensando no lado profissional, se você escolheu que você quer ter 500 milhões de reais em custódia. Então, beleza, 500 milhões de reais. É possível? Existe alguém que já alcançou esse número? Você mantendo a sua média de captação hoje, você conseguiria alcançar esse resultado em vida? Ou não? Poxa, não conseguiria. Então, calma lá. Então eu tenho que rever a minha meta. Não é simplesmente escolher um número. Não, eu quero ter a captação de tantos milhões. Não, eu preciso pensar se é possível, ela é atingível. Existe alguém que já alcançou isso? E eu tenho as mesmas habilidades que essa pessoa? Eu estou no mesmo nível que essa pessoa que alcançou esses resultados? Talvez não. Então, se eu não estou, eu tenho duas possibilidades. Uma delas seria eu reduzir a minha meta e me contentar com uma meta menor, ou eu vou ter que me capacitar, eu vou ter que criar novas habilidades para chegar o mais próximo possível dessa nova meta, dessa meta que eu quero estabelecer. Se eu decidir que eu preciso me capacitar, porque, vamos supor, se eu vou fazer a captação de apenas 2 milhões ao mês, então, poxa, quantos anos vai demorar para que eu possa fazer uma captação de 500 milhões? Poxa, talvez eu não vou estar vivo até chegar lá. Eu teria que ter uma captação de, no mínimo, 100 milhões mensais. Poxa, é possível? Alguém já fez isso? Alguém tem essa média? Ah, tem, mas o cara tem cursos em PNL, o cara tem curso o cara faz muitas palestras, o cara é muito conhecido no Brasil, ele tem renome e tal. Poxa, então eu preciso escolher se eu vou reduzir a minha meta ou se eu vou me capacitar para ter as mesmas qualificações que um profissional tem para alcançar aquele objetivo. No exemplo que eu dei da casa, se eu escolhi a casa, beleza, quanto custa essa casa? Essa casa custa 3 milhões de reais. Poxa, mas se eu ganho 3 mil reais por mês, então essa meta é uma meta inatingível. Eu não vou alcançar essa meta fazendo as mesmas coisas que eu faço hoje. Eu preciso me capacitar para quê? Para que eu possa ganhar mais. Então eu vou fazer talvez um novo curso, tirar uma nova certificação para que eu possa aumentar a minha renda e aí sim eu consiga investir nesse sonho, nesse objetivo, 50 mil reais por mês para que eu consiga alcançar essa meta da casa de 3 milhões em 10 anos, que é o que eu estou buscando. O quarto passo é uma meta, é o R, onde a gente tem que buscar uma meta que seja relevante. O que seria a relevância de uma meta? É se ela é importante para você. Se essa meta, você realmente quer essa meta. Por exemplo, se a sua esposa falar, amor, a gente precisa
morar na praia porque nossos filhos vão poder crescer melhor, eu vou ficar muito satisfeito, eu vou ficar muito feliz com o nosso casamento, porque meu sonho sempre foi morar na frente da praia e poder fazer isso, e caminhar na areia e tal. Então, ela começa a tornar essa meta algo que seja relevante para você. Poxa, eu quero ter qualidade de vida, eu quero que meus filhos cresçam dessa forma, eu quero a minha esposa feliz, eu quero satisfazer esse sonho. Porque senão, você às vezes vai buscar algo que não te satisfaz, você não vai ter um resultado com isso. Então você for tomar buscar uma meta da boca para fora, né, é muito vago. Você fala assim, não, eu quero alcançar um patrimônio de 50 milhões de reais. Mas para quê? O que vai mudar na sua vida? Não, eu quero porque eu só pretendo chegar nesse objetivo. Isso não vai ser importante, não vai ser relevante para você. Então você não vai ter, todos os dias, quando você pensar em fazer algo, você vai parar e falar assim, cara, por que eu estou me matando para isso? Ao primeiro obstáculo que você tiver, a primeira crise que você for enfrentar, você fala, cara, quer saber uma coisa? Não vale a pena não. Pensando bem, essa meta não é tão relevante, larga a mão, não quero mexer mais com isso. Eu estou cansado disso, eu não vou mais continuar, né, com esse objetivo. Então, se essa meta não for relevante para você, se ela não tiver um significado maior, você vai desistir dela em qualquer crise, em qualquer desafio que você tenha que enfrentar. E o último ponto de uma meta é que essa meta ela tem que ter um tempo. Você tem que colocar prazo. Não é você falar assim, olha, eu vou captar 300 milhões e sei lá até quando. E aí daqui a pouco você está com 70 anos e você não alcançou sua meta, porque você não colocou um prazo. Você olha, não. Eu pretendo alcançar essa meta em até dezembro de 2027. Dia 31 de dezembro de 2027, eu estarei me aposentando, eu estarei me mudando de país, eu estarei comprando a minha casa, eu estarei com a minha carteira de clientes, eu vou trabalhar só com clientes acima disso. Então, o trabalho de uma meta, vocês vão utilizar em todas as categorias da vida de vocês. Seja você estabelecendo uma meta do trabalho. Então, beleza, as minhas metas do trabalho vão ser... Eu quero ter tantos clientes com patrimônio acima de 10 milhões. Eu quero ter um patrimônio total acima de 200 milhões. Eu quero ter uma renda mensal acima de tantos mil. Aí você está definindo as suas metas voltadas para o trabalho. Então, agora vamos passar para a próxima etapa. Então, primeiro, vamos só voltando, né? Então, a definição desses objetivos, a gente primeiro tem que saber exatamente aonde a gente quer chegar. Aonde você pretende chegar com cada um desses grandes objetivos. Segundo, eu sempre recomendo que você tenha pelo menos 10 grandes objetivos, 10 grandes metas. Por quê? Porque se você falar assim, quais são as suas metas? Minha meta é ganhar acima de 100 mil reais, eu ter estabilidade, eu me aposentar, eu ter uma casa e viver bem com meus filhos. É tudo muito vago. Para cada uma dessas metas, você vai definir todas as 5 características do plano SMART. E aí você vai falar assim, não, eu preciso montar 10. Por quê? Por que 10? Porque você vai se desafiar. Você vai ver que você vai ter que... as 4, 5 primeiras metas você monta facinho. E as outras? Quais são as outras metas? Você fala assim, cara, como é que eu vou criar 10 sonhos? Como é que eu vou criar 10 objetivos de vida? E aí você vai se desafiar e você vai buscar outras coisas que te motivam para que você vá rumo a esses resultados. E como é que a gente vai distribuir esses 10 grandes objetivos? Os 10 grandes objetivos, você vai dividir ele ao longo de até 20 anos. Então você vai ter alguns grandes objetivos que você vai conquistar ainda daqui 6 meses. Você vai ter alguns grandes objetivos que você vai conquistar daqui 1 ano. Outros até 2, outros até 5, outros até 10 e outros até 20 anos. E por que isso? Porque, você já parou para pensar, para refletir, ter o minuto de meditação para você pensar onde você vai estar daqui 5 anos? O que você vai estar fazendo daqui 20 anos? Que história que você vai estar contando? Para quem você vai estar contando essa história? Que clientes que você tem que ainda vão estar na sua carteira? Quais são os seus colegas de trabalho hoje que ainda vão estar com você? Aonde você vai estar trabalhando? De onde você vai estar trabalhando? Como vai ser o seu estilo de vida? Então essas 10 grandes objetivos é para você estipular ao longo de 20 anos da sua vida. Então alguns de curto, curtíssimo, médio, longo e longuíssimo prazo. E para cada grande sonho, para cada um desses 10 grandes sonhos, você vai começar a definir um passo a passo para que você possa alcançar, tá? Então você vai pegar aquela grande meta que você escolheu e você vai começar a fatiar ela em alguns pedacinhos
para que ela comece a se tornar palpável, porque você não consegue comer um bolo inteiro, você tem que cortar ele em pedacinhos, e você não vai comer ele tudo de uma vez, você vai ter que fatiar ele e ir aos pouquinhos. Então hoje você come um pedacinho, amanhã outro, no mês que vem outro, no final do ano outro, para que ao final do tempo que você estipulou, você esteja alcançando aquele resultado total. O importante é que todos os dias você saiba o que você está fazendo para chegar mais perto da sua grande meta. Todos os dias você tem que ver que você está dando um passo a mais para chegar mais próximo daquele grande objetivo de vida que você tinha estabelecido. Agora vem esse detalhe que o Eduardo comentou. Infelizmente, né, ou felizmente, as coisas não vão acontecer todo dia do jeito que você espera. Infelizmente, o nosso plano não vai correr exatamente como a gente planejou. Crises vão acontecer, vão aparecer pedras no caminho, que talvez vão obrigar você a desviar esse plano, vão obrigar você a repensar, cara, será que eu realmente quero? É isso mesmo, é importante para mim? E realmente ainda é atingível ou não? Quais são os pontos principais para que eu consiga alcançar essas metas? Eu vou ter que parar, replanejar as minhas metas, né? Então pensa, por exemplo, um rio que nasce lá, um rio que nasce no continente, ele vai correr em direção ao mar, né? Então ele contorna qualquer pedra, qualquer desafio que acabe aparecendo. Então se qualquer tipo de intempérie, ele acaba contornando os desafios que aparecem, e nós temos que utilizar esse aprendizado para a nossa vida. O que aconteceu? Beleza, então talvez eu vou ter que aproveitar o tempo que eu estou trabalhando mais em casa para poder aumentar a minha carga horária de estudo, porque antes eu tinha planejado que eu ia trabalhar 8 horas por dia e eu ia estudar 2. Agora, talvez, já que o mercado está mais fraco, talvez eu tenha que estudar mais e trabalhar menos, porque o meu rendimento vai diminuir. E aí eu tenho que pensar em formas mais inteligentes para que eu seja uma pessoa melhor, eu preciso adaptar novas habilidades, criar novas habilidades, para que eu consiga chegar no mesmo resultado final, né, no mesmo intervalo de tempo que eu estipulei para mim. Eu preciso encontrar uma forma de criar. Então, se você vai para academia, você fala assim, cara, eu quero ficar forte, musculoso, eu quero ficar com o corpo sarado e tal. Você tem que olhar a sua foto hoje, como você está. E como é o objetivo que você quer chegar? Quem já tem aquele resultado? Pô, é uma pessoa assim. Quantos anos essa pessoa treinou? Você acha que essa pessoa chegou na academia e começou a levantar lá aquela quantidade de peso enorme que levanta hoje? Não. Então você vai treinar músculos. Então você começa levantando o quê? Quilinho, é 1 quilo. Você olha na frente da academia levantando um halter de 1 quilo, você se sente com vergonha. Você fala assim, cara, é muito pouco, como eu sou fraco. Sim, mas você precisa criar músculos para que você possa se capacitar e poder levantar um ponto mais forte. Então se você hoje consegue uma captação pequena, e aí do nada acontece uma crise, e você começa agora a captar menos ainda, você fala, putz, agora acabou minha carreira, porque eu não vou mais alcançar o objetivo, eu não vou mais chegar lá onde eu queria. Porque agora com essa crise vai demorar para o mercado se restabelecer, eu não vou mais alcançar os objetivos. Não, calma. Agora você precisa aproveitar para se capacitar, para que o momento que começar a se reaquecer, ao invés de você captar pouquinho, como você estava planejando, agora você vai captar aos montes, em volumes muito maiores, com outra estratégia, com outro pensamento, com outra forma, com outra atitude. Uma atitude muito diferente da atitude que você tinha até agora, porque os desafios vieram para te fortalecer. Então as coisas vão acontecer todos os dias para que você possa repensar e replanejar as suas metas, mas não para desistir. E aí um grande detalhe, que é um ponto forte que eu acrescentei aqui nessa nossa apresentação, é que as pessoas elas perdem muito tempo do dia a dia, muito tempo do dia falando do passado. Ah, mas antigamente era muito bom, mas antes o mercado era ótimo. Ah, mas fulano teve sorte porque ele entrou no mercado em alta, porque ele aproveitou, porque ele captou, porque ele fez isso. Ah, mas eu no passado eu fiz. Ah, mas para mim não dá tempo porque eu devia ter feito, eu poderia ter feito isso. Se eu tivesse antevisto a crise, se eu tivesse previsto. E as pessoas perdem muito tempo em um momento de tragédia, um momento de angústia, um momento de crise, a pessoa perde muito tempo pensando no passado e ela se esquece de pensar no agora. Cara, não vai mudar em nada o seu planejamento, não vai mudar em nada o seu resultado futuro se você ficar pensando no passado. Então, a melhor técnica que eu tenho para orientar vocês é o quê? Foca 70% do seu tempo, foca no presente.
70% do seu tempo você tem que pensar no hoje, no agora. O que você vai fazer agora para ter resultado. O que você vai fazer agora para contornar essa crise. O momento. Vive o momento, tá? Dê o seu melhor no momento onde você está. Não fica pensando no passado e não fica também pensando, mas quando vai passar, quando vai voltar, que vai ser vai ser no segundo semestre, vai ser no ano que vem, vai ser daqui 2 anos, vai ser daqui 10 anos. Esquece isso. Pensa 70% do seu tempo pensa no presente, apenas 20% você tenta fazer uma provisão, um planejamento para o futuro, que é exatamente o trabalho em cima das suas metas, dos seus grandes objetivos, e 10%, apenas 10%, você vai pensar no seu passado. E com um único intuito você vai pensar no seu passado. Você vai pensar no seu passado com o intuito de aprendizado. O que foi que eu fiz no meu passado que deu errado? O que foi que eu fiz no meu passado que eu posso aprender para eu não cometer o erro hoje? Eu busco no meu passado aprendizados para que eu não cometa o mesmo erro hoje. Mas 70% do seu tempo é presente, apenas 20% no futuro e só 10% no passado, com o intuito de buscar informações e aprendizado. O restante acabou. E um grande detalhe é, o que você errou no passado, você não errou. Você aprendeu. Não existe erro, existe aprendizado. Tudo que você fez no passado que não deu certo, você aprendeu. E aí, a gente vai focar no hoje para se preparar para o nosso planejamento futuro. E aí eu te pergunto, baseado em cima, até aqui, até essa apresentação, até esse início, esses 3 slides que eu passei para vocês, quais são as suas metas? Você sabe exatamente onde você quer chegar? Porque a gente reclamar do momento atual, a gente reclamar do que está acontecendo é uma coisa, mas a gente às vezes não sabe aonde a gente quer chegar. A gente fica frustrado por a gente ter uma diminuição do rendimento, mudança da nossa rotina de trabalho, o impacto que a gente vive hoje, mas a gente não sabe exatamente aonde a gente pretendia chegar. E aí você nem sabe se você está atrasado ou não. Então tem uma passagem lá daquele filme da Alice nos Países das Maravilhas, é bem manjada essa história, mas chega um momento lá que a Alice está numa estrada perdida e ela para e pergunta pro gato, ô gato, aonde essa estrada vai? Aí o gato pergunta pra menina, não sei, pra onde você quer ir? Ela falou, não sei. Ela falou, bom, se você não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. E muitas vezes as pessoas se perdem no momento de crise por isso, porque ela estava caminhando, mas não sabe pra onde, mas ela está caminhando. Ela não sabe se ela está na direção certa, mas ela está caminhando. E aí dá a crise. E agora ela não vê ninguém caminhando mais. Ela vê que está todo mundo quebrado, todo mundo fechado. Ela está perdida. Ela falou, cara, e agora? Eu estou aqui no meio da estrada sozinha, sem saber para onde eu vou. Você já não sabia onde você ia. Então esse momento para você refletir e falar, cara, agora sim. Aproveitar esse momento para me definir quais são meus 10 grandes sonhos, minhas 10 grandes metas, para eu vou saber exatamente para onde eu vou, aonde eu quero chegar. Que casa você quer ter, que carro você quer ter, quanto você quer ganhar, qual o seu rendimento, quantos clientes você quer ter, qual o tamanho da carteira de cada cliente, qual o tamanho da sua carteira total, quanto você pretende captar por mês, aonde você quer tirar suas próximas férias, quantos dias vão durar suas próximas férias, você quer ter filhos, você quer casar, você quer... Como você vai estar daqui 10, 15, 20 anos? Pensa nisso, nesse prazo. Seja o mais específico possível para cada um desses 10 sonhos. O mais específico. Se você quer uma casa, de quantos metros, em qual localização, quanto custa, em qual bairro, como é que imagina qual é o cheiro que essa casa tem, que cor que ela está pintada, ela tem garagem para quantos carros, qual que é a textura da parede, quantos quartos. Seja específico. No seu carro, ele tem banco de couro, ele não tem. A empresa que você está trabalhando, qual vai ser o prédio da empresa onde você trabalha, quantos funcionários tem na empresa, qual o volume total de captação, qual a posição dessa empresa no ranking. Tudo isso são metas, são objetivos, são seus grandes sonhos. E aí o erro que é onde muitas pessoas, o que muitas pessoas cometem, elas pensam nas metas apenas na cabeça. Ah, não, eu sei, mas eu sei, Arthur. Você não precisa falar, porque eu sei onde eu quero chegar. Ah, tá muito claro na minha cabeça, eu sei onde eu vou chegar. Eu sei quanto eu quero ganhar, eu sei a casa que eu quero ter, eu sei o carro que eu quero ter, eu sei o rendimento, eu sei os clientes, eu já sei de tudo isso aí, Arthur. Isso aí tudo pra mim, isso aí é baboseira. É baboseira? Você tem isso anotado em um papel? Documentado? Porque o grande problema é que as pessoas são emocionais. A gente
Se a gente pensar um mês atrás, há 2 meses atrás, você tinha um foco de vida, você tinha um objetivo, você tinha outros planejamentos, você tinha outros pensamentos. E daí, de uma hora para outra, acontece algo que muda toda a sua vida. E aí hoje, talvez, o seu pensamento não seja mais tão otimista quanto era há 3 meses atrás. Por quê? Porque você mudou a sua motivação devido aos acontecimentos do dia a dia. Então, se você tem um compromisso, você anotou no papel, definiu quais são os passos que você vai realizar, aquilo se torna um documento. O seu cérebro, tem pesquisas que comprovam que quando você anota algo no papel, você se compromete. O seu cérebro, ele sabe aonde ele vai chegar. Quando você anota no papel, ele automaticamente, você tem 60% mais de chance de alcançar o seu resultado, tá? Se você não anota no papel, está só na sua cabeça, a cada momento de emoção, você pode acabar mudando os seus planos, suas metas e seus objetivos. Então, tenha um plano para alcançar cada um desses objetivos. Então, lembre-se que a bússola, ela aponta para o norte, né? Então, para onde você está indo? Você vai seguir a bússola, o norte da bússola ou não? Porque talvez o norte não seja o seu caminho, o norte não tem o resultado que você está buscando ter. Talvez seja outro caminho, então você tem que seguir o seu caminho, né? E a cada dia rever as suas metas para que você veja se você está realmente caminhando para um mais próximo do seu resultado. Se você colocou a meta de fazer a captação de tanto volume de patrimônio, de conquistar tantos clientes ou de converter tanto em patrimônio dos clientes que você já tem, a cada dia você tem que ver, cara, o que eu fiz hoje para mim chegar mais perto da minha meta? Será que as ações que você está executando hoje, o tempo que você perde no WhatsApp, o tempo que você perde assistindo vídeo na internet, o tempo que você perde às vezes ocioso, pensando no que fazer, pensando no futuro ou pensando no passado, será que isso vai te levar para você alcançar o resultado que você está esperando? Quando você coloca no papel, você começa a se comprometer a realmente colocar. E aí você se policia mais em ver se você realmente está caminhando para aquele caminho, né? O planejamento você tem que traçar o planejamento no passo a passo, sabendo exatamente cada um dos passos que você vai executar a cada dia, a cada semana, a cada mês e monitorando se você realmente está caminhando para isso, né? Então, uma outra dica que eu sempre dou é firme compromissos com seus amigos e familiares. Pega as pessoas próximas e fale para ele, cara, minha meta é essa, ó, em 2023 você vai me ver na praia X, em 2030 eu vou estar em tal lugar, de tal jeito, dessa forma. Se comprometa com mais pessoas, porque aí quando você fala para essas pessoas tendem a te cobrar, né, de forma intuitiva, naquela conversinha de churrasco, naquele encontro dos amigos, e as pessoas, e aí, e aquela meta lá, e aquele objetivo seu lá, tá a caminho ou não? E aí, você vai conseguir aquilo lá ou não? E aí dá aquela cutucada, você volta a dar aquela aquecida e fala, cara, realmente eu preciso rever. Nossa, realmente eu tô negligenciando, eu não estou fazendo nada, eu não estou buscando. E aí você vai começar a perceber se você realmente está no caminho certo ou não. E uma outra técnica que eu sempre passo para muitas pessoas é uma técnica de PNL, que é chamada de técnica da visualização, que é quando você pega para cada uma desses 10 objetivos, desses 10 grandes objetivos que você definiu para a sua vida, você começa a olhar para ele e tentar se sentir em posse dele. Como vai ser o dia que você conseguir pegar aquele último cliente que você havia estimado para bater aquela meta? Como vai ser o dia que você vai chegar, como é que você vai chegar no escritório, como as pessoas vão te tratar, como você vai olhar para as pessoas, como as pessoas vão te elogiar, que bônus você vai receber, como vai ser o dia que você comprar aquele carro que você colocou que era a sua meta, como vai ser o dia que você comprar aquela casa, como vai ser o dia que nasceu o seu filho que você havia planejado. Pense em posse daquilo que você havia planejado. Visualize, você, para cada uma dessas 10 metas, para cada um desses 10 objetivos, você fecha o olho por 1 minuto, pensando e se imaginando de posse daquilo, tá? É uma técnica em PNL que a gente utiliza para você poder ver se realmente aquela sensação, qual é a sensação que você vai ter. O seu cérebro ele começa a liberar endorfinas no seu corpo, como se você realmente já tivesse realizado aquilo, porque o cérebro não sabe o que é verdade e o que é mentira. E quanto mais próximo do seu sentimento de verdade você tiver, mais o seu mindset muda, dando crença para você de que realmente é possível, realmente você vai alcançar aquilo que você está trabalhando, aquilo que você está com foco em alcançar. Planejando. Então, um exemplo aqui de como funciona esse planejamento dos 10 grandes objetivos é assim. Se você decidiu que um dos seus objetivos é morar em outro país, então você tem que, vamos lá, beleza, então esse é o seu grande objetivo. Então, eu tenho que pensar,
o que eu vou fazer para mim realmente alcançar aquele sonho? Então vamos supor que você tenha 5 anos para você alcançar esse grande objetivo, que é morar em outro país. Ótimo, já escolheu o país, beleza. Então eu tenho que pensar, eu já sei falar o idioma daquele país? Poxa vida, eu não sei. Então talvez esse deva ser o passo 1. O passo número 1 seja aprender a falar um idioma. Quanto tempo você demora para você aprender um idioma? Ah, cara, acho que eu demoro 1 ano. Beleza, então se você tem 5 anos para você alcançar, então você vai ficar de 2020 até 2021 aprendendo um novo idioma. A cada dia você vai fazer uma nova tarefa, a cada dia você vai fazer uma nova lição. No final de cada mês você vai ver o que você fez de bom e você vai falar, cara, eu caminhei um passo a mais para chegar no meu objetivo final, que é daqui 5 anos eu vou estar morando em tal país. Talvez o segundo passo seja que depois, no segundo ano, você precisa começar a mexer com o seu visto, ou pedir cidadania, ou você ver o que você vai precisar de documentação para você poder morar naquele país pelo tempo que você pretende. Então, você vai passar talvez aí 6 meses. Então, beleza. Então, o primeiro ano é aprender o idioma, o segundo ano vou demorar 6 meses lidando com documentos para mim poder ir morar lá. Ótimo. Então, a cada mês que passar, você sabe que você está fazendo algo para chegar em busca daquela sua meta, daquela sua realização. Talvez o terceiro passo seja você encontrar formas de você trabalhar lá, você gerar renda lá, ou você acumular patrimônio para viver lá de renda. Não sei, ou você vai buscar um estágio, um aprimoramento, não sei qual é o objetivo, mas você vai buscar as formas de que você poder realmente viver lá. Talvez o quarto passo seja você escolher mas e aí, você vai morar no país, mas em qual cidade, em qual região, qual o clima, em qual casa, quanto custa o aluguel dessa casa, ou você tem um parente que mora lá, como vai ser, aonde você vai morar, de que forma você vai morar. E aí talvez o último seja, nos últimos 6 meses que antecedem a viagem, você vai ter que começar a falar, cara, já estou a caminho, eu estou quase realizando a minha meta, meu grande sonho que eu planejei há 5 anos atrás, eu estou quase realizando, que é o quê? Talvez organizar suas coisas, vender os seus vender os seus bens, alugar, pensar na sua família, como é que você vai levar a sua família, seus filhos, ou você vai deixar sua família aqui, e você vai começar a organizar isso para você realmente realizar. Então isso é um exemplo de que cada uma das suas 10 grandes metas, dos seus 10 grandes objetivos, você vai montar essa estrutura para que você possa saber, quebrou aquele grande sonho que é simplesmente você, eu vou morar na Alemanha, eu vou morar nos Estados Unidos. Você quebrou aquele grande sonho em pedacinhos que fica palpável, você consegue ver, cara, eu sei, eu tenho até dezembro para mim aprender a falar o idioma. Beleza. Depois eu tenho até julho para mim mexer com o meu documento. Beleza. Aí eu tenho até dezembro para mim poder arrumar o lugar onde eu vou trabalhar. E assim por diante. Para cada uma das suas 10 metas, você vai estabelecer isso. Pensando no trabalho de vocês, fala assim, poxa, se a sua meta é alcançar tantos reais em carteira, né, de custódia dos clientes, então você tem que pensar, quanto você vai alcançar por mês? O que habilidade você vai precisar? Não, mas eu preciso então entrar numa academia X, eu preciso entrar num clube X, eu preciso conhecer tais pessoas de tal grupinho da sociedade. Então, o que você fez hoje para chegar lá? O que você fez hoje para chegar mais próximo daquela sua meta, daquele seu grande objetivo que você havia planejado? Para cada uma das suas metas, dos seus objetivos, você vai quebrar ele em pedacinhos, beleza? Então, lembrando que esse planejamento você tem que fazer sempre organizando ele no equilíbrio das prioridades da sua vida. Você não pode traçar um objetivo pensando simplesmente na família, simplesmente no seu trabalho, simplesmente pensando só em você. Você tem que colocar tudo isso dentro das suas metas, mas equilibrando todas as áreas da sua vida. Você tem a sua família, você não vai só focar no seu trabalho, só no seu resultado, porque você tem também alguém para você cuidar. Você tem a sua família, você vai ter a sua profissão, você tem a sua religião, as suas finanças, o seu investimento em conhecimento, crescimento intelectual. Então você tem que equilibrar essas metas, seus grandes objetivos, dentro dessa divisão aí, que são toda a estrutura que você vive. Quanto mais números você tiver, mais preciso vai ser seu objetivo. Então, para vocês que já trabalham captando recursos, pensando aí em portfólio, em número de carteira, é mais simples, que tudo para vocês já é número. Então você já tem uma noção exata do caminho, de saber a cada dia se você chegou mais perto, se você está mais próximo. Mas isso é uma área da sua vida, que é a área do trabalho, que é a área da sua profissão. Então isso é simples, mas e o restante? E o restante da sua vida? Você também tem que ter, porque senão você fica desequilibrado. E quando você traça essa meta, você tem que pensar assim,
essa meta, ela é desafiadora? Ela te dá aquele friozinho na barriga quando você define? Porque senão, às vezes você coloca uma meta muito fácil, uma meta muito pequena, porque você está se comparando com pessoas piores que você está se comparando com pessoas que não têm a mesma habilidade que você. Você tem que buscar sair da média e se comparar com pessoas grandiosas, para você explorar 100% do seu potencial. Se você às vezes é uma pessoa muito cativa, uma pessoa muito extrovertida, uma pessoa com muita pegada, com muito foco, com muita determinação, com muita paixão no que você faz, então você tem que explorar, pegar pessoas que tenham qualidade, que tenham habilidades iguais a você, e não ficar se comparando com pessoas abaixo de você. Que às vezes você fala assim, ah não, mas eu tô na média, não, tá legal, eu tô caminhando bem, porque eu tô conseguindo captar 3 milhões, 4 milhões, sendo que os meus colegas aqui, eles captam 3, 2, então eu tô acima deles, então tá legal. Não, velho, você tem que pensar no quê? Em buscar uma forma de se capacitar para quê? Para você poder se comparar com os caras, com os top players do seu mercado. Quem são as pessoas top da sua área? Quem são as pessoas top que trabalham com a mesma coisa que você? Você tem que buscar isso, para você não aceitar a mediocridade como área, como zona de conforto. Busque sair disso, tá? Então as suas metas também têm que ser grandiosas de forma que ela possa explorar o seu potencial ao máximo, tá? E ao mesmo tempo ela tem que ser possível, ela tem que ser factível, tem que ser possível alcançar esses resultados. E aí eu vou passar para vocês uma forma da gente desenhar esse mapa. O mapa é o quê? É quando você começa a entender exatamente todas essas áreas. Porque é difícil eu falar para vocês, pô, e aí? Você tem um planejamento exato de todas as áreas da sua vida? Talvez você fale que não. Mas entenda que você precisa entender que você precisa ter um equilíbrio. Não é só de trabalho que vive, não é só de lazer que você vive, não é só de família. Todo mundo gosta de ter, tem que buscar o máximo do equilíbrio. E vão ter momentos da sua vida que você vai ter que trabalhar mais, outros você vai trabalhar menos, outros você vai estar num pico de dedicação à sua família, outros você vai estar no pico de dedicação ao trabalho, outros no pico de dedicação talvez a uma religião, e você vai planejando isso, cada uma dessas áreas, tá? Então, vou mostrar para vocês que é a roda da vida, que é um exercício que eu recomendo para vocês fazerem o primeiro hoje, para quem nunca fez principalmente. Para quem já fez, faz também o exercício hoje, e aí você compara com o último exercício que vocês fizeram. Para quem fez o exercício, quem estava no ano passado no nosso onboarding, vocês já devem ter feito essa primeira roda da vida também há 6 meses atrás. Então vai ser muito interessante vocês repetirem o exercício hoje, para que vocês possam fazer a comparação do ano passado para esse ano. Quais foram as áreas que você obteve mais destaque, quais foram as áreas que você negligenciou mais o seu tempo. Mas você tem que, para você montar essa roda da vida, você tem que ser muito transparente, muito sincero, porque é uma coisa para você. Você tem que ser sincero com você mesmo, tá? Você vai ter a fotografia do hoje, a fotografia atual. Como é a sua vida hoje, como está a sua vida hoje, para que você possa realmente ter um mapa a seguir, para você falar, bom, beleza, então agora eu sei aonde eu quero chegar. Eu quero melhorar essa e essa área da minha vida até tal data, até tanto tempo. Então esse vai ser o mapa para que vocês consigam alcançar os resultados que vocês esperam. Essa roda da vida, ela é dividida em... Oi? Até psicóloga, né, usa esse mapa da vida muitas vezes na psicologia para conversar com famílias, com pessoas. Então é algo muito sólido, muito usado em outras áreas, né? Sim, porque a única forma de você saber aonde você está é você analisar o seu momento atual. Então isso é uma foto. Sabe quando você pega uma foto sua 10 anos atrás e fala, nossa, cara, como eu era bochechudo, nossa, como eu ficava horrível sem barba, nossa, como meu olho era grande, olha meu cabelo, como cresceu, como ficou branco. Quando você olha uma foto do passado, você se assusta. E isso, a roda da vida é da mesma forma. Pega uma roda da vida e olha uma roda da vida de 3 anos atrás, de 5 anos atrás. Você fala, como eu evoluí, como eu melhorei, como eu desenvolvi essa área, nossa, como eu negligenciei isso, eu era tão bom nisso e eu deixei isso de lado. O que foi que aconteceu nesse intervalo para que eu deixasse isso de lado? O que aconteceu nessa etapa da minha vida para que eu abandonasse isso? Então, por exemplo, momentos de crise são momentos para que a gente possa rever essa roda da vida. Porque a sua perspectiva mental muda. Fala assim, cara, eu acho que eu tinha planejado tanta coisa para esse ano, mas eu acho que eu não vou conseguir nada. Ah, não, porque tá ruim, porque tá difícil, vai demorar. E aí você começa a se contaminar pela informação negativa e você nem sabe prever o futuro, você nem sabe o que vai acontecer daqui pra frente. Você fica gastando tempo pensando no futuro que você não tem como prever. Então a roda da vida é uma forma de você ter um retrato do hoje, do agora.
Para que chegar em dezembro, você olhar e falar, cara, como eu estava pessimista, hein? Como eu não acreditava no mundo, e olha como tá melhor, olha como eu tô superior. Na Roda da Vida a gente trabalha com 4 quadrantes. O quadrante da qualidade de vida, que vocês vão dar uma nota para cada um desses. Tem algumas pessoas que eu conheço, eles sabem curiosidade do pessoal, que fazem a Roda da Vida uma vez por ano, todos os anos, exatamente em dezembro, essa época do Natal, as pessoas repensam como é que foi o seu ano, como é que vai ser o ano seguinte, seus principais objetivos. Aí o pessoal pega essa Roda da Vida e faz esse pensamento, né, exatamente baseado na Roda da Vida, porque isso aí acaba pegando pontos diferentes da sua vida. Você faz o alinhamento, o ajuste, a autocrítica, né, em relação ao que você falhou ou está insatisfeito, e aí você faz o devido ajuste para o ano seguinte, seja lá qual for o ponto da vida, né? Porque quando você olha assim, você começa a ter uma visão clara de quanto você está te dedicando mais em uma área e quanto você está negligenciando tempo para outra área. Como você está dando importância, por exemplo, hoje, talvez todo mundo vai julgar hoje, falar que está dando muito tempo para a família, todo mundo está dando mais foco na saúde, tendo tempo para si mesmo, tendo mais equilíbrio emocional. Talvez hoje todo mundo diga isso. Mas daqui a um tempo, quando voltar à normalidade, todo mundo volta de novo para o aspecto profissional em alta. Né? Não, agora é realização do propósito, agora é foco no recurso financeiro. E aí as pessoas se esquecem do restante da roda. Então a roda da vida ela é dividida em 4 quadrantes. O primeiro quadrante é o quadrante da qualidade de vida, onde você vai ter 3 categorias. A categoria da espiritualidade, da plenitude e felicidade e a categoria da criatividade, hobbies e diversão. Espiritualidade é quanto de espiritualidade você daria uma nota. Pensando de 0 a 10, que nota você daria para você? Pensando que 10 é uma pessoa altamente espiritualizada e 0 é uma pessoa com 0 de espiritualidade. Pensando na plenitude e felicidade, você se considera uma pessoa plena? Você se considera uma pessoa já que atingiu o ápice da sua felicidade? Você se sente uma pessoa altamente feliz, com alta qualidade de vida? De 0 a 10, em que nota você daria para você hoje? Criatividade e hobbies. Quanto tempo você gasta pensando nas coisas que você gosta de fazer, no seu lazer, na sua descontração, nas coisas que você realmente se sente bem fazendo? Será que você tem tempo para isso? Você está fazendo isso? Você está treinando essas suas habilidades? Ou não? Então, que nota você daria de 0 a 10? E assim você vai fazer de 0 a 10 para cada uma dessas áreas da sua vida. Saúde e disposição. Quanto você dedica para cuidar da sua alimentação, para cuidar da sua disposição pessoal, da sua disposição física, para exercícios físicos? Quanto você dedica para desenvolvimento intelectual, para ler novos livros, fazer novos cursos, aprimoramentos? Quanto você dedica no equilíbrio emocional, saber lidar com o seu ego, saber lidar com a crítica dos outros, saber lidar com a sua ansiedade, com o seu planejamento de metas, saber lidar com o seu passado, com a frustração, você tem que saber, você vai dar uma nota de 0 a 10 para cada um deles. No aspecto de relacionamentos, como você se relaciona com a sua família, com seus filhos, com o seu cônjuge, quanto de tempo você dedica a ele. Desenvolvimento amoroso, você tem um bom relacionamento, você está satisfeito com o seu relacionamento amoroso hoje? Ou você está deixando a desejar, você não dá tanta atenção, você não liga para isso, ou você foge disso, você só briga e coisas assim. Que nota você daria de 0 a 10? Aspecto de vida social. E aí o lado profissional, que é a sua realização e propósito. Então entenda que o que você faz hoje profissionalmente precisa ter um propósito antes disso. Você não é só eu vou fazer isso porque isso dá dinheiro. Eu preciso fazer isso, mas com um propósito. Faço isso porque eu ajudo meus clientes a realmente investirem melhor. Eu arranjo soluções para pessoas ganharem mais dinheiro. Eu apresento soluções para as pessoas fazerem algo. Então você tem que identificar isso. Que nível você se encontra de realização com o seu propósito quando você realiza o seu trabalho hoje, de 0 a 10. Quanto você está contente com os seus recursos financeiros, com a sua acumulação de patrimônio. E com a sua contribuição social, quanto você acha que você contribui para a sociedade com o seu trabalho, com o seu dia a dia? Você vai dar uma nota de 0 a 10, tá? Então façam, mandei para o Eduardo essa roda da vida, mandei essa apresentação. É muito importante que vocês façam, dobre ela, guarde lá no fundo de uma gaveta, no fundo lá do seu armário, num caderno, na sua agenda, e daqui uns 6 meses, daqui um ano, abra e olhe, analise.
eu recomendo que vocês façam essa roda da vida e para cada vez que vocês conquistarem algum dos seus objetivos, cada vez que vocês alcançarem um daqueles 10 objetivos, vocês voltem, peguem a roda da vida e façam uma nova roda da vida e comparem uma com a outra. E aí você começa a ver que você está caminhando para a perfeição, está caminhando para a plenitude da sua vida. Cada objetivo. Então, o seu objetivo de curto prazo, daqui 6 meses, daqui 1 ano, faça uma nova roda da vida e compare com a roda da vida que você fez hoje. O ano que vem você vai alcançar talvez outra meta, outro objetivo. Faça a roda da vida e compare com essa. E a cada uma delas, cada vez que você realizar fazer uma conquista, cada vez que você conseguir alcançar um objetivo, você faz a roda da vida e você coloca outro objetivo no lugar dela. E sempre se mantenha com 10 novos objetivos. E algumas técnicas para vocês poderem acelerar os resultados, tá? Conheça as suas maiores habilidades. Então, no que você é bom? Que tipo de coisa você faz que todo mundo elogia? Poxa, velho, nossa, você é muito claro, você explica as coisas muito bem. Nossa, eu gosto de você que você é uma pessoa tão calma, você consegue ter paciência. Meu, você fala muito bem no telefone, você tem uma boa dicção, você conversa bem. Cara, nossa, que legal, você vende muito bem, você consegue vender a ideia e tal. Quais são as suas maiores habilidades? Quais são as coisas que você realmente é bom? Aquilo que você faz, que todo mundo te elogia. Quais são essas coisas? Conheça as suas maiores habilidades. Desenhe nessas habilidades para você saber se você pode, o que mais você pode explorar dessas habilidades para você usar em prol de você mesmo, para alcançar os seus objetivos, para alcançar suas metas. Porque às vezes você tem uma tremenda habilidade que você não explora para usar isso a seu favor, para você realmente alcançar seus resultados. Então, busque de que forma você pode utilizar isso para alcançar os seus resultados. E se você tem algumas coisas que você não faz tão bem, que você gostaria de ter novas habilidades, procure forma de conhecer, de estudar, aprender. A técnica da modelagem é uma delas. Você pega uma pessoa que é muito bom na área que você está, uma pessoa que é muito boa na profissão onde você está, que faz muito bem o trabalho que você faz, que tem resultados grandiosos, resultados maiores que você. Pegue essa pessoa e fale, cara, eu vou modelar essa pessoa. Comece a trocar ideia com ela, perguntar do passado, perguntar da vida, perguntar dicas e conselhos para essa pessoa, para saber quais são as habilidades que essa pessoa tem. Puxa, essa pessoa, o cara tem muito resultado, mas puxa, o cara fala muito bem em público. Nossa, o cara se veste muito bem. Nossa, o cara, ele sabe vender a ideia. Nossa, ele é muito bom. Então, pegue essas habilidades dele e comece a copiar. Comece a estudar mais sobre, para que você crie essas novas habilidades, para que você possa se capacitar. Aquela coisa de você criar músculos. Se você quer ir na academia e levantar 50 quilos, você primeiro tem que começar levantando 1 quilo e criar músculos para que você se capacite, para que o ano que vem talvez você possa estar levantando 50 quilos. Você tem que pagar o preço para isso. Então pegue alguém que é muito bom na sua profissão, que é muito bom, tem ótimos resultados. Veja no que o que essa pessoa é boa, o que ela fez para alcançar esses resultados e veja o que você pode copiar, o que você pode de bom trazer dela para você acrescentar para você no seu dia a dia e treinar essa nova habilidade, tá? Você tem que criar habilidades para que você possa sair do seu ponto A e chegar em um ponto B. Pensa que a pessoa que você quer ser, que tem aquilo que você quer ter, o carro, a casa, a satisfação profissional, a empresa, o renome, o reconhecimento, essa pessoa ela está no ponto B, você está aqui no ponto A ainda. Então para você chegar lá, você tem que criar habilidades para construir essa ponte para que você possa chegar lá. Não dá para você colher frutos sem você plantar. Não dá para você conseguir resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, né? Então você vai ter que se capacitar. E nada melhor do que usando pessoas que já estão lá, pessoas que já têm os exemplos para te mostrar, para te dar o direcionamento, esse caminho do que você precisa fazer. Eles vão te indicar alguns atalhos, né? Então, treine as suas habilidades. Aqui é o exemplo do que eu falei para vocês. Vocês estão no ponto A. Então hoje vocês trabalham tantas horas por dia, vocês conversam com tantas pessoas por dia, vocês leem tantos livros por mês, vocês praticam tantos minutos de exercícios, vocês fazem tantos cursos por ano, vocês prospectam tantos clientes por mês. E talvez o ponto B, que é onde você quer chegar, essa pessoa do ponto B, ela precisa trabalhar Y horas, ela precisa conversar com Y pessoas. E aqui pode ser mais ou pode ser menos. Pode ser que para você chegar no ponto B, você precisa trabalhar menos e conversar com mais pessoas. Talvez você precise trabalhar menos e ler mais livros. Talvez você precise trabalhar menos e fazer mais cursos, tá? Não necessariamente você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que conversar com mais pessoas, você vai ter que ler mais livros, praticar mais exercícios. Não necessariamente. Você tem que pensar qual é o modelo que você quer seguir.
Você tem que criar o seu modelo, tá? Então, pense no seu passado. Há 5 anos atrás, quais eram as habilidades que vocês não tinham que hoje vocês têm? Se você pudesse conversar com a pessoa que você era há 5 anos atrás, que dica você daria para ela? Porque pensa, cara, em 5 anos você conquistou muita coisa. Você aprendeu quanta coisa. Talvez você tenha terminado uma faculdade, talvez você tenha feito um novo curso, talvez você tenha aberto e quebrado uma empresa, talvez você tenha feito quantas coisas você fez, quantas coisas você aprendeu em 5 anos. Então a pessoa que você é hoje é diferente do que era 5 anos atrás. E para você se tornar uma pessoa melhor do que você é hoje, você tem que aprender outras coisas para que daqui 5 anos, você, essa pessoa B, você poder ganhar mais, você poder ter mais tempo livre, você poder ter mais tempo com a sua família. Você vai ter que talvez fazer algumas substituições. Parar de fazer alguma coisa que você faz hoje para que você substitua. Puxa, então em vez de eu perder 20 minutos no WhatsApp de manhã, que geralmente eu fico, eu vou ler 20 minutos de livro para que eu possa me capacitar, para que eu possa ganhar mais, para que eu possa me capacitar para conquistar tal cliente, para que eu possa me capacitar para melhorar o meu networking, para que eu possa me capacitar para entrar numa roda X de amigos, conversar com mais pessoas. Então, saia do ponto A, busque o ponto B, adquira habilidades, crie forças, crie estratégias para, nesse momento que a gente vive, você poder se capacitar e se tornar uma pessoa melhor, mais forte, e aí sim você poder, quando tudo normalizar, você fala, cara, agora eu tô com todo vapor para realmente alcançar os meus objetivos. Só que quais são os seus objetivos? Se você nem definiu isso, se você não anotou isso, se você não tem isso no papel, desculpa, é muito difícil você alcançar. Defina, porque você vai ter prioridade, você vai ter passo a passo, você vai saber exatamente aonde você está no seu mapa. Qual a distância? Sabe quando você coloca o Waze? Eu quero ir para Fortaleza. Você coloca no Waze, tá lá, 3.700 km. Quanto mais você caminha, você vê o número diminuindo, você fala assim, cara, eu tô no caminho certo. Cara, tá diminuindo, tá legal. Você sabe se tá indo no caminho certo ou não. Então é isso aqui, a mesma coisa. Se você traçar isso escrito, você a cada ano, a cada mês, a cada dia, você sabe que você está caminhando em busca do seu resultado final, da sua grande meta. Independente da crise, independente do momento do mercado. Então, fechando para vocês, a nossa meta, as nossas tarefas, como eu sempre passo, vai ser exatamente isso. Vocês fazerem aí, descreverem no papel os seus 10 maiores sonhos, seus 10 maiores grandes objetivos de vida, tá? Inicialmente você definir apenas os seus 10 maiores sonhos. E aí depois vocês vão fazendo a definição do passo a passo, das metas que vocês vão precisar elaborar para alcançar cada um desses objetivos, como eu expliquei no começo da aula, tá? Recomendação, pegue esses 10 grandes sonhos, esses 10 grandes objetivos e escreva eles em um caderno. Pega um caderno universitário qualquer e escreva a caneta, você mesmo, a próprio punho. 10 metas. E você vai escrever ele todos os dias, durante no mínimo 21 dias. Eu recomendo que vocês façam isso o resto da vida, porque vocês vão ver que vocês se adaptam e todos os dias vocês caminham um passo a mais para chegar mais próximo da sua meta, do seu objetivo, tá? Então faça isso durante no mínimo 21 dias, que é para você criar o hábito de fazer isso direto. Qual que é o segredo? Não olhe a folha do dia anterior. Então você vai fazer isso hoje. Amanhã você vai fazer também. Quando você for fazer o de amanhã, não olhe no que você escreveu hoje. Só comece a escrever do zero, seus 10 sonhos, seus 10 grandes sonhos. Não olhe no que você escreveu hoje. Porque você vai ver que é muito fácil você escrever, até o 4, 5 é fácil você escrever. Você vai colocar um carro, vai colocar um cargo na empresa, vai colocar o seu patrimônio, vai colocar captação. É fácil. Aí acaba falando, cara, o que mais que eu quero? Nossa, não lembro. Qual outro sonho? Você não lembra. Você vai ter que criar. Fala, cara, vou colocar aqui uma viagem. Ah, cara, vou colocar aqui alguma coisa na família. Ah, vou colocar aqui alguma pessoa que eu quero conhecer. Vou colocar aqui... Você vai buscar formas de criar os seus maiores objetivos, os seus maiores sonhos. E aí você atiça a sua criatividade para pensar naquilo que você gosta, naquilo que você realmente gostaria de fazer. E aí, todos os dias você faz, e você vai ver que ao longo dos 21 dias, você escreveu coisas totalmente diferentes um dia do outro. Um dia você colocou o carro em primeiro lugar, no outro você colocou o patrimônio em primeiro lugar, no outro você colocou o relacionamento em primeiro lugar, e no outro dia você nem citou o relacionamento entre os 10. E aí você vai ver que todo dia você muda. Por quê? Porque a sua cabeça muda. É isso que acontece na sua cabeça. Se você deixar suas metas, seus objetivos apenas na cabeça, você nunca alcança. Porque todo dia você acorda com um humor diferente, você acorda com uma cabeça diferente e você não está focado em realizar suas metas, você não está focado em alcançar seus sonhos. Você está focado em resolver o problema de hoje, agora só, ou resolver o problema do passado, ou pensar no futuro. Mas você não resolve o que você precisa fazer, você não sabe para onde você está indo. Façam isso, garanto que vocês vão se surpreender quando vocês executarem.
E façam as 2 rodas da vida, como eu falei. Façam uma hoje e outra assim que vocês alcançarem seu primeiro meta, seu primeiro objetivo, ou daqui 5 anos pelo menos, tá? Se você puder fazer também todo ano, ótimo, não tem contraindicação, façam sem uso, sem moderação dessa roda da vida, que é sempre muito bom. Recomendação literária para quem quiser se aprofundar: O Cavaleiro Preso na Armadura, do Robert Fisher, e Por que as Pessoas Não Fazem o que Deveriam Fazer, do Christian Barbosa. 2 excelentes livros aí para quem quiser se aprofundar um pouco mais na leitura e entender um pouco mais sobre esse tema. Beleza, pessoal? O que eu tinha preparado para vocês é isso. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente já abre o chat. Deixa eu ver aqui, beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, só me mandar que eu estarei por aí.